Queridos amigos do Celuz, é um prazer estar com vocês novamente. Um grande abraço virtual a todos. Hoje vamos falar de um texto de Emmanuel, do livro Fonte Viva, a lição 176, Necessidade do Bem. Emmanuel nos traz um texto de Paulo aos Hebreus, do capítulo 10, versículo 24. E consideramo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. E Emmanuel começa discorrendo seu texto da seguinte forma: muitas instituições da vida cristã, respeitáveis por seus programas e fundamentos, sofrem prejuízos incalculáveis em razão da leviandade com que muitos companheiros se observam uns aos outros. Aqui, um comentário, do passado desaroso de quem procura hoje recuperar-se dignamente. Ali, pequenos gestos infelizes são analisados através das escuras lentes do sarcasmo e da crítica. A censura e a reprovação indiscriminadas derramam-se na família de ideal como chuva de corrosivos na plantação, aniquilando germes nascentes, destruindo flores viçosas e envenenando frutos destinados aos celeiros do progresso comum. Mas quem são os dirigentes da casa espírita? Os voluntários? Os frequentadores da casa espírita? Somos todos nós. Todos com qualidades, mas também com muitos defeitinhos. Jesus já nos colocava para nos preocuparmos com a trave que está embaçando os nossos olhos para enxergar a realidade de Deus. E pararmos de nos preocupar com o cisco que está no olho do alheio. Cada um vai resolver os seus problemas. E a necessidade do bem vem justamente para nós nos auxiliarmos a resolver os problemas em comunidade. Todos nós precisamos uns dos outros para conseguirmos nos reajustar conosco mesmo. Irmão José já nos dizia isso. As nossas frustrações, muitas vezes acabamos descarregando nos ombros alheios, muitas vezes nos companheiros de ideal da casa espírita, muitas vezes nos companheiros do nosso núcleo familiar. As pessoas que nós muitas vezes dizemos que amamos, mas acabamos confundindo a intimidade com liberdade e acabamos agredindo, ferindo, magoando as pessoas que dizemos que amamos. Justamente elas que deveríamos ter um maior cuidado, é justamente as que muitas vezes nós não pensamos duas vezes em colocar uma palavra dura, difícil, que fere, que magoa. Assim como a palavra proferida, a flecha atirada não tem volta. Atinge o alvo. Pode ferir, pode magoar, pode deixar ressentimentos, raivas, ódios, desejos de vingança. O caminho de nós aprendermos a nos relacionar na nossa família, na nossa casa espírita, na sociedade. Começarmos a respeitar o outro como gostaríamos de ser respeitados. A fazer o outro que gostaria que nos fizesse, como disse Jesus. Mas uma coisa que nós temos que ter cada vez mais forte para nós mesmos
é a autoestima e o autorrespeito. A autoestima e o autorrespeito faz, quando desenvolvidos, trazer para nós o sentido de limites em toda e qualquer relação que nós mantemos. A relação com os nossos pais, né? Vamos ter um limite. A relação com os nossos filhos, vamos ter de estabelecer limites também. A relação com os cônjuges, com os amigos, com os colegas de trabalho. E esses limites, nós só vamos conseguindo efetivá-los em todas as nossas relações se nós cada vez mais desenvolvermos em nós a autoestima profundo e o autorrespeito profundo. Um colega, tendo a sua filha chegado na juventude, começando a namorar, e ele preocupado com as intimidades que naturalmente ia se suceder na relação, como ela trabalhar a questão da relação com os homens, sabendo que muitos homens podem abusar das mulheres, trazer-lhes dificuldades, e ele não sabendo como dizer para sua filha, de se precaver nas relações, intuído, ele disse o seguinte para sua filha: Filha, os homens vão te respeitar na medida exata que você se respeita. Os homens vão te amar na medida exata que você se amar. Naturalmente, colocou sobre os ombros da filha a responsabilidade de causa e consequência nas suas relações. Autorrespeito, autoestima, para que consigamos estabelecer limites em toda e qualquer relação. E assim vamos aprender a respeitar o outro, sabendo que o nosso limite chega até onde começa o limite do outro. Respeitarmos o outro, os outros, mas também aprendermos a nos fazer respeitar, sem que isso provoque nenhuma briga, nenhuma discussão, apenas uma colocação, para que as pessoas percebam que diversas situações eu não coaduno mais. Gestos, palavras, formas de se relacionar, eu não quero. E aí nós vamos aprendendo a ter o respeito pelo outro. Isso dentro do nosso lar, mas também dentro da nossa casa espírita. A necessidade do bem. A necessidade do bem, na lição de Emmanuel, nos diz para justamente nos preocuparmos em iniciar o bem justamente dentro das nossas casas. Seja da nossa família, na intimidade, seja na nossa casa espírita que abraçamos com os corações. A necessidade do bem, por sabermos que todos nós somos viajores nesta estrada, que ainda temos as imperfeições, mas também temos qualidades, que cada vez mais superemos as nossas imperfeições, que cada vez mais consigamos dominar as nossas más inclinações, cada vez mais aprimoremos moralmente o nosso ser. Nos esforcemos no exemplo para auxiliar a todos que estão ao nosso redor, com essa força que arrasta a todos, o exemplo. Quando estivermos dentro do nosso lar, quando estivermos dentro da nossa casa espírita, que cada vez mais possamos colocar em prática o amor que Jesus exemplificou durante toda a sua passagem nessa terra.
E Emmanuel continua na sua lição. Nunca é demais repetir a necessidade do perdão, bondade e otimismo em nossas fileiras de atividades. Lembremo-nos de que, com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor que ontem e tudo amanhã será muito melhor que hoje. O perdão, a bondade e o otimismo fazendo parte de todo o nosso trajeto, de toda a nossa caminhada, principalmente nas fileiras de atividade no Centro Espírita. Quando Pedro pergunta a Jesus: devo perdoar 7 vezes? E Jesus responde: não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E vem o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo e coloca: não é 7 vezes e nem 70 vezes 7 vezes. De uma forma alegórica, o Espírito de Verdade coloca: devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. Mas qual o nosso nível de perdão? Estou no primeiro nível? O primeiro nível é: não perdoo de forma alguma. Se alguém fez algo contra mim, não perdoo e pronto, não tem mais amizade, temos separação, temos raiva, ódios, mágoas, ressentimentos, desejo de vingança. Mas eu não perdoo de forma alguma. Ou eu já estou no segundo nível, que é: consigo perdoar uma pessoa uma vez só. Se ela repetir o ato comigo, não tem mais perdão. Ou eu já estou no terceiro nível, que é a mesma coisa que o segundo, perdoar. Mas quantas vezes forem necessárias. Não importa quantas vezes a pessoa me agride, me fere, me magoa, eu perdoo e dou mais uma chance na recomposição da nossa relação. Este é o nível, mas tem mais um nível ainda. Qual será o nível depois de nós perdoarmos quantas vezes forem necessárias? O último nível do perdão é não precisarmos perdoar. Como assim não precisarmos perdoar? É justamente isso. Nós ainda precisamos perdoar porque nós nos sentimos magoados, feridos, agredidos. O nosso orgulho e a nossa vaidade cala fundo. E isso faz com que nós nos sintamos mal, nos sintamos vítimas, nos sentimos terríveis. E assim guardamos mágoas, ressentimentos, ódios, desejos de vingança. Muitas vezes, pela sociedade, nos colocamos como se fossem melhores e falamos que perdoamos, mas mantemos aquilo dentro de nós. O último nível do perdão é justamente não precisar perdoar, porque nós não nos sentimos agredidos, feridos e magoados. Não precisar perdoar, porque nós compreendemos que todo e qualquer agressor expressa ali, no seu gesto, um pedido de socorro. Como o ciumento, na sua agressão, ele está dizendo à pessoa que diz que ama: olha, eu não sei expressar o amor. Eu não sei, eu sou inseguro. Me ajuda, por favor, a superar isso. Toda e qualquer agressão que nós sofremos, cada vez mais temos que perceber que por trás está um pedido de socorro para caminhar nas lidas do amor, da alegria, da paz. Assim, chegar neste último nível do perdão é um exercício imenso, mas os maiores beneficiados seremos nós. Na claridade da doutrina espírita, nós vamos perceber de uma forma mais profunda ainda
que o perdão é um ato de inteligência. Inteligência por perceber que se nós mantivermos laços de ódio, mágoas e rancores, nós vamos estar atrelados a esses seres. E naturalmente, pela naturalidade das reencarnações, nós podemos vir juntos na mesma família. Pois eu acredito que na nossa família estão aqueles que em vidas passadas mantivemos os laços mais fortes de amor, mas também os laços mais fortes de ódio, de mágoa, de rancor. Não é à toa que Jesus recomendou: vai, reconcilia-te com os teus adversários, enquanto estás a caminho com eles, para que eles não te entreguem ao juiz, o juiz mande lhe prender, e você fique preso até pagar o último ceitil. Com a claridade da doutrina espírita, percebemos essa passagem, e Jesus nos colocando: vá, perdoa o mais breve possível. Antes de colocar a oferenda no altar, vá, e coloque-se em paz com o seu irmão. Depois vem colocar a oferenda no altar. Jesus, de uma forma direta, explícita, nos coloca que o mais importante é nós nos reconciliarmos com os nossos adversários. É nós nos entendermos com os nossos irmãos. Isso vale muito mais do que qualquer oferenda colocada ao altar. O perdão, então, é um ato de inteligência, ainda mais nessa claridade da doutrina espírita, para que nós cada vez mais estejamos cercados somente com pessoas, espíritos, que nós amamos e que nos amam. E Emmanuel continua: o mal, em qualquer circunstância, é desarmonia à frente da lei, e todo desequilíbrio redunda em dificuldade e sofrimento. Um dia, passando pela livraria ali da Comunhão, um livro na estante me chamou a atenção pelo título: Ninguém lucra com o mal. Nossa, o título me chamou a atenção. Fui lá dar uma folheada para ver se é o que eu tinha imaginado, Rodopiou muitas ideias na minha cabeça com esse título, mas lendo o livro não era nada daquilo que eu tinha imaginado. Mas para mim foi de uma claridade imensa, pois nós sabemos que realmente ninguém lucra com o mal. Todo aquele que se desvia do caminho do bem, na prática do mal, ele tem dois trabalhos: o de fazer o mal e depois de desfazer o mal. Aquele que se caminha pelo bem se esforça uma vez para o bem e já colhe todos os frutos. Aquele que caminha pelo mal gasta uma energia para fazer o mal, gasta uma energia para desfazer o mal, e depois é que vai aprender a trabalhar no bem, para ter as boas recompensas, a paz, a consciência tranquila. E aí nós vamos percebendo que todas as pessoas que encaminham pelo mal, e que muitas vezes nós criticamos, julgamos, falamos mal dessas pessoas de uma forma ácida, temos que cada vez mais olhá-las com os olhos de compaixão, pois sabemos o quanto eles terão de trabalhar para recompor o seu ser nas lidas do amor, para voltar a trilhar o caminho do bem com Jesus. Ninguém lucra com o mal. E é só no exercício do bem que nós vamos cada vez mais ter paz, alegria. Por isso essa necessidade do bem. Não é à toa, que
O lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Fora do bem não há salvação. Por isso nós temos essa necessidade imensa de fazer o bem, para justamente aprendermos a nos conhecer profundamente. E nós só nos conhecemos profundamente quando nós efetivamos a caridade no nosso dia a dia. Emmanuel nos traz mais uma palavrinha. Examinemo-nos mutuamente, acendendo a luz da fraternidade, para que a fraternidade nos clareie os nossos destinos. Fora da caridade não há salvação, amai ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Jesus já nos dá a dica. Allan Kardec nos coloca a direção. A caridade como sendo o instrumento maior de autoconhecimento. Lembrando o filósofo, né? Homem, conheça-te a ti mesmo. E nós só conseguimos esse intento se nós praticarmos a caridade. Nós só conseguimos perceber a nós justamente nas relações que nós mantemos com os outros. Nós precisamos dos outros para nos conhecer profundamente, como já dizia irmão José. Precisamos estar em convivência. Não adianta nós nos isolarmos como ermitões, achando que isolados nós vamos estar tranquilos e adquirir a perfeição. Não. Nós só adquiriremos a perfeição se nós aprendermos a conviver uns com os outros em harmonia e paz. É só na convivência com o outro que nós percebemos as dificuldades. É só na convivência com o outro que nós aprendemos a amar. É só na convivência com o outro que nós aprendemos a respeitar. E o auxílio fraterno, muitas vezes, nas nossas lidas espíritas, quando vamos em lugares de difícil acesso, pessoas carentes de tudo o material, e nós vamos lá achando que vamos lhes dar lições enormes por se estarmos levando algum benefício material, seja um alimento, um agasalho, qualquer coisa que podemos lançar mão. E chegando nessas casas, que muitas vezes, paupérrimas, dificuldades materiais diversas, mas nós vemos ali pessoas, famílias, que são muito mais amorosas, muito mais felizes, muito mais integradas. Os filhos respeitando os pais, abraçando os pais, dizendo que os ama. E muitas vezes retornamos ao nosso lar e não vemos este amor, este carinho, mesmo estando envolvidos de tudo o material que nós podemos ter para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, para a nossa alimentação, para as nossas necessidades. A caridade vai nos dizer o quanto nós precisamos melhorar na intimidade do nosso ser e que as questões materiais que nos envolvem não nos diferencia tanto para um lado ou para o outro, para sermos melhores ou para sermos piores. Não importa se somos pobres ou se somos ricos. O que importa é a essência de cada um de nós. Podemos aprender a fazer o bem, tanto de um lado quanto de outro, numa situação como em outra. Não importa em que corpo nós nascemos, não importa em que situação financeira, não importa se somos normais fisicamente ou com alguma dificuldade.
O nosso espírito eterno é que tem que saber aproveitar todo instante da nossa vida, dessa encarnação, para aprimorarmos o nosso ser. E é justamente o caminho do bem, a caridade, que faz com que nós tenhamos essas oportunidades que são riquezas imensas para que nós possamos conseguir burilar o nosso ser nas lidas do amor de Deus. E Emmanuel finaliza. Por isso mesmo recomendou-nos o apóstolo Paulo: e consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, porque somente nessa diretriz estaremos servindo à construção do reino de amor. Que cada vez mais podemos aproveitar essa clareza que a doutrina nos traz, que amplia e aprofunda imensamente os ensinamentos do Evangelho de Jesus, para que cada vez mais pratiquemos a caridade de todas as formas onde estivermos, exemplificando o amor em ação, tendo a certeza absoluta que somos causa e consequência de nós mesmos, colocando sobre os nossos próprios ombros a responsabilidade da nossa vida e do nosso viver, a responsabilidade da nossa felicidade ou infelicidade, a responsabilidade de saber que onde nós nascemos, com quem nós estamos envolvidos no círculo familiar, tudo o que nós escolhemos está em nossas mãos. É de nossa responsabilidade. E aí nós vamos deixar de deitar naquelas camas confortáveis do culpismo, do desculpismo, do sentimento de culpa, das reclamações, do vitimismo. Essas camas confortáveis, nós nos deitamos e muitas vezes, pela sua maciez, nos faz inertes. Porque quando nós temos uma desculpa para não fazer o que devíamos fazer, ou para fazer o que não devíamos fazer, nós ficamos com a consciência aparentemente tranquila. Quando nós temos alguém a culpar, né? Como é bom, alguém leva toda a culpa e aí nós podemos colocar sobre os seus ombros as nossas frustrações, as nossas infelicidades, as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas angústias, porque o outro é que é culpado. Deitar na cama de vítima, né? Nossa, ainda mais quando alguém vem e nos afaga, nossa, tadinho, você não merecia estar passando por isso. Coitadinho, ainda vem nos dar um afago. Aí que nós não saímos mesmos da cama. Reclamação. Como é bom reclamar, né? A gente acorda já reclamando, passa o dia reclamando. Resolve alguma coisa? Não. Mas dá uma sensação, né? Uma falsa sensação de que fizemos algo. Ou que não fizemos porque tínhamos o porquê reclamar. Sentimento de culpa. Sentimento de culpa é uma cama muito terrível, porque ficamos nos flagelando por algo, né, que fizemos a outrem, uma agressão, magoar, ferir alguém, agredir, e depois nos sentimos culpados pela separação, pela dor, pela infelicidade, pelo outro ir embora. Mas
tudo o que nós fizemos temos que deixar no passado. Não podemos trazer o passado para o nosso presente a todo instante, senão nós não conseguimos aproveitar o presente, o hoje, o agora. Erramos no passado? Com certeza todos nós erramos. O que nós temos é que nos preocupar é de não cometer os mesmos erros que já cometemos. Se formos para cometer erros, que eles sejam novinhos em folha. E aqueles que nós já cometemos, não fiquemos presos ao passado. Se uma alma que tanto amamos, pela nossa agressão, foi embora, não fique se lamentando. Não fique com esse sentimento de culpa pela eternidade. Apenas peça perdão e compreenda se a outra pessoa não te perdoar. Mas se comprometa a seguir em frente, a começar a fazer o bem indistintamente, sem olhar a quem. E que cada vez mais abrace a todos ao redor e pense muito antes de qualquer atitude, visualizando o futuro, as consequências, se aquele pensamento for colocado em prática. Faça o bem para você mesmo. Pense antes de agir. Verifique as consequências para somente depois decidir. Ame ao próximo cada vez mais. Ame ao próximo como a si mesmo. Aprenda a se amar. Aprenda a se respeitar, para que possa aprender a colocar limites em todas as relações. Para que possa cada vez mais desempenhar as suas atividades, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na casa espírita, com amor, com carinho, com desprendimento, e que toda dificuldade que chegar possa ser trabalhada com a luz do amor de Deus, com a bondade no coração, com o perdão, para que possa seguir sempre leve e sempre à frente. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Um grande abraço a todos e um até breve. Muita paz, que assim seja, graças a Deus.